Que a graça de Jesus Cristo alcance a sua vida, a sua casa, alcance o seu coração nesse dia. Que bom poder estar aqui com você para mais um tempo de meditação, de reflexão na palavra de Deus. Nos nossos últimos encontros, temos meditado aqui em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 1, falando um pouco sobre o desenvolvimento do projeto de Deus na história. Como Deus, na história, foi usando homens imperfeitos, através de atitudes simples, para realizar o seu querer, para realizar a sua vontade. A gente viu aqui que Deus usou um homem idólatra, Abraão, Deus usou uma prostituta, Raabe, Deus usou um adúltero, um assassino, Davi, e essas pessoas não fizeram nada de tão extraordinário assim para Deus, fizeram atitudes simples, e Deus então foi transformando essas simples atitudes em atitudes extraordinárias para o cumprimento do seu querer, para o cumprimento da sua vontade. Se você ficou curioso de ver as nossas reflexões antigas, você pode acessar o nosso site redesuper.com.br e ali você vai encontrar então todas as reflexões que nós fizemos aqui em cima desse tema, o desenvolvimento da carreira, da missão de Deus na história. Mas eu gostaria de ler com você o versículo 18 do capítulo 1, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar nas implicações que o projeto de Deus trouxe para a vida de José e para a vida de Maria? Porque presta atenção, Deus escolhe pessoas imperfeitas e essas pessoas fazem atitudes simples para que Deus transforme em atitudes extraordinárias para o cumprimento da sua vontade. Mas você já parou para pensar o que significava para José e Maria dizerem sim para o projeto de Deus? Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar você que dizer sim para o projeto de Deus na vida de Maria custava talvez a realização dos seus sonhos pessoais. O texto diz aqui para mim e para você que Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José. É interessante, Lucas conta para nós como foi a visita do anjo Gabriel à casa de Maria. O texto diz que ela estava em casa e o anjo lhe apareceu e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E o texto diz que Maria ficou olhando para o anjo, tentando entender as suas palavras, mas não conseguia entender, né? Um judeu, quando entra na casa de outro judeu, saúda dizendo Shalom Vebrahot, que é paz e bênçãos. O anjo saudou Maria dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E a Maria ficou ali olhando e o anjo disse para ela: olha, Maria, você é bem-aventurada. O Senhor te escolheu para um propósito específico, né? Você ficará grávida, você receberá no seu ventre o Altíssimo, né? Uma criança será gerada em você, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre. O texto diz que Maria ficou olhando para o anjo e disse: olha, mas como é que isso pode acontecer? Como essa obra pode acontecer em mim, visto que eu sou virgem? E o texto diz que o anjo respondeu a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o texto diz que a resposta de Maria para o anjo foi: olha, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Mas esse sim de Maria significava talvez perder a realização do seu projeto pessoal, dos seus sonhos pessoais. Afinal de contas, quando Maria disse a José que estava grávida pela obra do Espírito Santo, o texto diz que José não acreditou nela. Pelo contrário, ele pretendia cancelar o casamento secretamente, a fim de que a culpa caísse sobre ele, né? José a amava tanto que ele preferia, ainda que desconfiando de Maria, que a culpa caísse sobre ele. As pessoas diriam que José havia coabitado com ela antes da data marcada e havia fugido da responsabilidade do casamento. Mas o texto diz que a realização do projeto de Deus na vida de Maria talvez custaria a realização dos seus projetos pessoais, a realização do seu casamento. E eu pergunto para você nesse dia: você está disposto a consagrar sua vida ao projeto de Deus, ainda que isso custe a você a realização dos seus projetos pessoais? A gente vai assistindo, né, os Jogos Olímpicos e a gente vai percebendo, né, a graça, né, que privilégio
poder, num momento como esse, participar de um feito notório no nosso país. Talvez o nosso país nunca mais, ou sei lá, daqui quanto tempo ele vai poder hospedar os Jogos Olímpicos novamente. E esse pessoal participando, das atividades, dos jogos, dos eventos esportivos, é um privilégio. Mas para que eles possam estar nesse momento histórico do país, eles tiveram que se abster de muita coisa. Eles tiveram que se disciplinar, eles precisaram abdicar de prazeres, talvez até na própria alimentação, horas de treinamento, dores. Enquanto outros talvez estavam ali desfrutando da sua vida, aproveitando o lazer, muitos deles tiveram que se concentrar no seu treinamento. Quantos não chegaram no Brasil, como o tenista Nadal, com o seu joelho ainda não perfeitamente tratado, mas estão ali se dedicando com dores, estão ali treinando, estão ali se esforçando, porque desejam um prêmio, desejam algo para a vida deles, um feito notório, um feito histórico. E a mesma coisa acontece com todos aqueles que querem viver a missão de Deus. Talvez você vai precisar de fazer uma escolha entre os sonhos de Deus e os seus sonhos, entre os projetos de Deus e os seus projetos. Maria escolheu o projeto de Deus, ainda que isso custasse a realização dos seus projetos pessoais. E eu te pergunto, você está disposto? Você deseja viver os sonhos de Deus ou você quer viver os seus sonhos? Sabe, não é possível construirmos as duas coisas ao mesmo tempo, Ou nós entregaremos a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele realize os seus sonhos em nós, ou nós vamos pegar a nossa vida, tirá-la das mãos de Deus e nós vamos dizer para Deus, olha Deus, pode deixar, assim, eu já entreguei a minha vida ao Teu senhorio, eu quero experimentar da salvação, mas a minha história construo eu, a minha vida construo eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver da minha forma, quero fazer do jeito que eu quiser. Maria preferiu abrir mão da sua vontade, consagrar a sua vida ao propósito de Deus, ainda que isso custasse a realização do seu projeto pessoal, que era algo muito importante, era o seu próprio casamento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.